Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre plasma. É uma aula bem rapidinha, então vai auxiliar no processo de revisão do conteúdo. A gente primeiro vai definir o que é plasma, a gente já falou bastante sobre isso, né? Só para relembrar. Vamos falar sobre proteínas plasmáticas totais, fibrinogênio, índice ictérico, falar algumas alterações de coloração do plasma sanguíneo. Bem, então, quanto à definição, o plasma é aquela porção líquida do sangue. Então, lembra que a gente divide, né, o sangue em plasma, capa leucocitária e eritrócitos. O plasma é essa porção líquida que é composta principalmente por água, né? Tem uma composição heterogênea, mas o principal componente é a água, né? Então, aproximadamente 92% é água. Açúcares, proteínas, lipídios, hormônios, minerais, tudo isso faz parte do que circula aqui no plasma sanguíneo. Então, no plasma existem substâncias que participam do metabolismo do animal e podem auxiliar no diagnóstico e prognóstico do que o animal tem. Além disso, a gente também utiliza, né, o plasma ou o soro para avaliações bioquímicas, lembrando que o plasma tem fibrinogênio e o soro ele não tem fibrinogênio, porque como existe o coágulo no caso do soro, o fibrinogênio ele foi transformado em fibrina. E a gente vai falar depois sobre essas avaliações bioquímicas que a gente consegue fazer utilizando o plasma e o soro. E também as avaliações realizadas junto com o hemograma. Então, a principal avaliação que a gente usa no caso de avaliação plasmática é a presença das proteínas, né? Do total de proteínas que tem no plasma, que é o PPT, proteína plasmática total. No PPT, a gente vai avaliar a quantidade de proteína que tem no plasma. Quem são as principais proteínas do plasma? A albumina e a globulina, né? Então, tem várias albuminas e várias globulinas, certo? Então, a albumina é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo, então, praticamente 50% das proteínas circulantes são albumina, e ela é sintetizada pelo fígado. Então, olha a importância do fígado. Se não tiver albumina, geralmente a gente associa alterações hepáticas. Qual que é a principal função da albumina? A albumina tem um monte de função. A principal que a gente vai levar em consideração, pensando em diagnóstico, é que a albumina é a responsável por manter o líquido, né, no interior do vaso. Então, ela vai segurar o líquido no interior do vaso sanguíneo. Se tiver uma diminuição de albumina, a gente sabe que vai ter extravasamento de líquido para a região extravascular e com isso vai ver edema, ascite, né? E que é um caso comum que ocorre nos casos de insuficiência hepática. Globulina, tem vários tipos de globulinas, né? Tem várias funções. Qual que é mais importante pensando em termos de diagnóstico neste momento para nós? São as imunoglobulinas, que são as IgGs, né? Por que as imunoglobulinas elas são importantes? Porque elas vão aparecer quando tiver um processo, né, uma inflamação, um processo inflamatório. E aí a gente vai ver um aumento de imunoglobulina, ou então uma infecção, a gente vai ver aumento de imunoglobulinas. Então, para nós, pensando em diagnóstico, as mais importantes das globulinas são as imunoglobulinas. Mas tem outras várias funções, né? Normalmente as globulinas elas são proteínas transportadoras. A gente também pode fazer avaliação quantitativa do plasma, né? E aí a gente vai denominar. Quando tem excesso de proteína, né? Então acima do valor de referência em relação à quantidade de proteína, a gente vai chamar de hiperproteinemia, né? Então vai ter um aumento do nível de proteínas circulantes no plasma. No caso de diminuição na quantidade de proteína, a gente vai chamar de hipoproteinemia, que é a diminuição no nível de proteínas circulantes no plasma em relação ao valor de referência. Aqui a gente tem alguns valores de referência, lembrem que não precisa decorar nada disso, né? Vocês sempre vão ter acesso a esses valores, até decorar é perigoso, né? Quando a gente tenta decorar, tem o risco da gente cometer um erro.
Lembrando também que tem variação entre idade para animais, né, da mesma espécie, então a gente tem que levar em consideração essas variações. E por que interfere, por exemplo, na quantidade de imunoglobulina a idade? Né? No caso de um animal que foi vacinado, pode interferir a quantidade de imunoglobulina, né? Ou então o animal que está em fase de colostragem também pode interferir a quantidade de imunoglobulina. Por isso que a gente tem que levar em consideração a idade e o momento em que o animal está vivendo e se ele teve vacinação ou algum processo inflamatório próximo, certo? Então, causas de hiperproteinemia. Desidratação é uma delas, porque é um valor relativo. O plasma tem 92% de água. Se diminui a quantidade de água, não vai parecer que o restante está aumentado? Então, é aquela mesma ideia de anemia relativa absoluta, né? Diminui o líquido, vai dar uma sensação de aumento do restante, mas na verdade não. Na verdade é só porque teve desidratação. Processos infecciosos crônicos, principalmente, a gente vai ter uma resposta inflamatória e com isso pode ter aumento de imunoglobulinas e também de fibrinogênio. E pós-vacinação, que não é patológica, né? Mas o pós-vacinação também está associado à hiperproteinemia. O animal ele foi estimulado, vai ter produção de imunoglobulina. Causas de hipoproteinemia. Primeira delas, desnutrição. O animal come. O animal está ingerindo bem alimento. Mas será que ele está ingerindo o alimento adequado? Então, eu sempre falo do caso da polenta, né? O animal, ele só consome carboidrato, ele só consome polenta. Não tem proteína. Ele come bem a polenta, mas e o restante que ele precisaria ingerir? Né? Ele vai sintetizar proteína com base em aminoácido que ele vai ingerir. Então, no caso da desnutrição, é o que ele está comendo, que tipo de alimento ele está ingerindo. E também tem a questão intestinal, né? Então, existem outras síndromes associadas, por exemplo, síndrome de má absorção, que daí o animal ele ingere o alimento, mas ele não digere, ele não absorve. Ou então, problemas pancreáticos, né? Então, essa desnutrição não é só a questão de alimentação. Então, aqui eu já falei, né? Insuficiência pancreática, pancreatite, isso por causa das enzimas pancreáticas. Casos de insuficiência hepática, quando mais de 80% do parênquima está funcional, então não tem sintetização, não tem metabolismo, né, não tem síntese nem metabolismo de proteínas. No caso de hemorragias, em que há perda de proteínas pela hemorragia. Nefropatias, em que há perda de proteína via urina. E ainda em caso de neoplasia ou doenças que causem imunodeficiência. Certo? Fibrinogênio. Então, a gente sempre que fala do fibrinogênio, a gente lembra da coagulação do sangue, né? Da hemostasia. Mas o fibrinogênio, ele também é um indicador de inflamação. Então, ele é uma beta-globulina. Ele também é produzido no fígado. Participa da coagulação sanguínea, que ele vai se transformar em fibrina através do processo da cascata de coagulação. E ele é uma barreira física em processos inflamatórios ou infecciosos que vai evitar a disseminação dessa inflamação, dessa infecção para o organismo de forma geral. Então, ele meio que atua contra a sepse. Quais são os casos de hiperfibrinogenemia? Quando tem aumento de fibrinogênio. Desidratação, que é o aumento relativo, e processos inflamatórios. Então, aqui tem várias causas associadas, né, gente? Processos inflamatórios de forma geral, certo? E a gente nota aqui, ó, piometra, né? Então, casos de causam inflamação também piogênica, vamos dizer assim, para justamente evitar a septicemia. Hipofibrinogênemia, diminuição de fibrinogênio em relação ao valor de referência. Pode ser por causa de formação de coágulo na amostra, então não homogeneizar direito a amostra, ou então ter pouco EDTA na amostra, né? Caso de hepatopatia severa, quem produz o fibrinogênio é o fígado, então se tiver uma hepatopatia severa, não vai ter grande quantidade de fibrinogênio. Casos de coagulação intravascular disseminada, vai consumir grande quantidade de fibrinogênio, certo? O fibrinogênio ele também pode ser indicador
Existem algumas relações que se faz quantidade de proteína em relação à fibrina, com relação a fibrinogênio. A gente não vai discutir isso em aula, mas é possível também usar como indicador. Então, eu vejo quanto que tem de proteína plasmática total e quanto tem de fibrinogênio, e isso pode me indicar algumas coisas interessantes, certo? Índice ictérico. O que a gente vai avaliar no índice ictérico? A gente vai avaliar a cor do plasma. Então, a gente vai ver, no caso de índice ictérico, está avaliando o grau de icterícia. Então, o pigmento que a gente vai observar é bilirrubina. Da onde vem essa bilirrubina? Tem várias vias, né? De onde pode vir essa bilirrubina. Pode vir de hemólise, então uma anemia hemolítica, principalmente intravascular. Normalmente, a gente vai observar o tom do plasma sanguíneo translúcido a levemente amarelado. No caso de icterícia, a gente vai ver esse tom mais intenso, até quase alaranjado. Beleza, então, se a gente vê um plasma sanguíneo bem amarelado, mucosas amareladas, a gente já vai suspeitar de icterícia. Quais são, né, as possíveis origens dessa icterícia? Então, a gente pode ter uma icterícia pré-hepática ou associada à anemia hemolítica, principalmente intravascular, mas também pode estar associada a uma extravascular. Está associada ao aumento de distribuição dos eritrócitos. Da onde vem essa bilirrubina que é formada? Vem do processo de degradação da hemoglobina. A hemoglobina ela vai separar grupo M e grupo globina, e o grupo M ele vai ter uma nova proteína associada a ele, que vai formar, então, a bilirrubina. Essa bilirrubina a gente chama de não conjugada ou bilirrubina livre, né? Bilirrubina livre ou não conjugada. Ela permanece no sangue, é eliminada via fezes e urina, mas ela vai passar pelo fígado para ser, então, conjugada, certo? Então, nesse caso aqui, essa causa de icterícia, ela vai estar associada a anemias hemolíticas, né, pré-hepáticas. Então, vai ter excesso de bilirrubina livre. No caso das causas hepáticas, o fígado ele pode estar inflamado, intoxicado ou em degeneração, e aí a bilirrubina ela pode não ser adequadamente conjugada. Então, nesse caso, a gente pode ver bilirrubina livre em excesso no sangue, mas pode ter também bilirrubina conjugada no sangue. Essa bilirrubina, então, ela não é liberada para os canalículos e retorna para o sangue, sendo excretada via rim, principalmente. Então, nesse caso, a gente pode observar a bilirrubina também na urina, certo? A gente vai ver depois como é que a gente faz essas avaliações. Então, nesse caso, a gente pode ver, aqui tá BH, mas eu prefiro falar bilirrubina livre e bilirrubina conjugada. Então, a gente pode ver tanto aumento só de bilirrubina livre, quanto aumento tanto de bilirrubina livre, quanto de bilirrubina conjugada nesse caso. E eu consigo fazer o exame pedindo lá, que eu quero saber quanto que tem de bilirrubina livre, quanto tem de conjugada no sangue. E ainda tem as causas pós-hepáticas ou obstrutivas que estão associadas a alterações no ducto biliar, que é a obstrução parcial ou total do ducto colédoco. Nesse caso, a bilirrubina ela é conjugada, então vai ter aumento de bilirrubina conjugada, mas essa não deixa o fígado, porque tem uma obstrução e acaba retornando ao sangue. Então, a gente vai ver bilirrubina conjugada em excesso no sangue e na urina, certo? Então, no caso do índice ictérico, a gente avalia a cor do plasma. A gente pode ver ausência de cor, então o líquido totalmente translúcido. Pode ser uma anemia grave, uma diminuição de eliminação de eritrócitos. Pode estar associado também a depressão de medula óssea, né? Então hipoplasia medular, por exemplo. Ou ainda a uma diminuição na produção, né, da medula. E a terceira alteração que é comum de observar é a hemólise, que é quando o plasma sanguíneo fica vermelhinho por excesso de hemoglobina circulante. Sempre diferenciar se a hemólise ocorreu pré ou pós-coleta. Lipemia a gente também já falou na aula prática, que é quando tem muita gordura no sangue, a gente vê
essa coloração, né? O plasma ele fica espesso. Pode estar associado a hepatopatia.